Graças a Deus, irmãos. Bem, comentei aqui com vocês na semana passada, que durante alguns domingos vou trazer aqui algumas reflexões que entendo que são pilares de uma igreja cristã. Difícil falar em pilares, em quais são, quais não são, porque a Bíblia ela é uma só, né? De Apocalipse, ela é uma história só. Então, se você falar que um assunto é mais importante do que o outro, você pode estar cometendo um equívoco. Então, da mesma maneira que é importante em algum momento você falar sobre a segunda vinda de Cristo, também é importante você falar sobre a verdade de que o universo foi criado pela vontade e ação de um Deus Todo-Poderoso. É assim que começa a narrativa bíblica, e é falando sobre a instalação definitiva do reino de Deus através da autoridade de Jesus, que encerra-se esse nosso livro lá na carta que o apóstolo João escreve, titulada de Apocalipse. Então, fazer seleção é sempre muito complicado. Então, não é essa a ideia, mas é trabalharmos aqui, pensarmos um pouquinho a respeito de algumas questões que vão fundamentar todas as outras questões. Algumas questões que são essenciais para que as outras compreensões sejam desenvolvidas com profundidade, com maturidade, dentro de uma linha de raciocínio que seja verdadeiramente bíblica, apesar da nossa limitação, né, da minha limitação, e me deem o direito de falar da limitação de vocês também, porque nós somos limitados na nossa compreensão bíblica, né? Ninguém tem toda a compreensão bíblica, ninguém é detentor de toda a compreensão bíblica. Então, as nossas leituras, elas são sempre limitadas, mas ainda assim, entendo que Deus conduz a história de maneira que a compreensão que nós temos, ela é suficiente para que nós vivamos de maneira agradável a Deus. E é isso que, no fundo, verdadeiramente nos interessa. Então, durante alguns domingos, nós refletiremos aqui a respeito de alguns desses temas que eu estou chamando de pilares da nossa fé. E hoje, então, nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Bom, e quando eu comecei a pensar a respeito disso, quando eu comecei a rascunhar uma estrutura dessa série de mensagens, depois que eu fiz o rascunho, a primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo foi: poxa, por que é tão automático na minha mente colocar essa reflexão acerca da palavra em primeiro lugar? Uma vez que na nossa fé, Jesus é o centro de todas as coisas. Se nós tirarmos a pessoa de Jesus, não existe cristianismo. Bom, meio óbvio isso, né? Chama-se cristianismo por conta de Cristo. Se você afasta Cristo do nosso conjunto de convicções, da nossa fé, não sobra nada, sobra simplesmente as nossas invenções para tentar explicar como que as coisas andam, como que as coisas acontecem, ou criar um imaginário a respeito daquilo que acontecerá no futuro. Bom, por que não falar sobre oração no primeiro lugar?
visto que a oração desempenha um papel absolutamente fundamental, essencial na nossa vida como cristão. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre Jesus, nós vamos falar sobre oração, mas por que não falar em primeiro lugar a respeito dessas questões? E aí, então, pensando a respeito disso, também me pareceu, depois desse questionamento, uma resposta que a mim me pareceu óbvia, e eu espero que você também entenda dessa maneira. Bom, falar sobre a palavra, e eu posso dizer que a palavra é a Bíblia, porque é dessa maneira que eu estou pensando, ela é o primeiro pilar, porque todos os outros pilares dependem dela. Aquilo que nós conhecemos acerca de Jesus, ainda que aquilo que você saiba, alguém disse para você, ou você leu num livro, ou você ouviu através de uma música, ou alguém pregou, alguém compartilhou um estudo, alguém fez alguma coisa e te informou a respeito de Jesus, bom, espera-se que ela tenha feito isso a partir de informações que ela colheu na Bíblia. A Bíblia é a fonte de todas essas informações. A nossa compreensão a respeito de oração, ela se fundamenta na Bíblia. Por que nós oramos? Ora, porque Deus instruiu a orar. Mas onde Deus instruiu a orar? Alguma vez Deus já falou para você orar? Sussurrou no seu ouvido para que você tivesse uma vida de oração? Eu penso que não. Eu penso que não. Mas Deus disse isso na sua palavra. E talvez até mesmo a percepção de que Deus fala comigo para que eu ore, na verdade, isso pode se fazer uma verdade, mas porque antes Deus já me informou que é da vontade dele que eu, como seu filho, tenha uma vida de oração. Porque ele decidiu dessa maneira, porque ele estabeleceu esse como sendo um canal de relacionamento para conversar comigo e decidiu chamar esse negócio aí de oração. Ele não chamou de outra coisa e não decidiu criar um ritual para isso, ele decidiu criar um diálogo, uma conversa e disse, é assim que vocês vão se comunicar comigo, é assim que vocês vão falar comigo e eu vou responder a vocês quando vocês falarem comigo usando esse canal de comunicação. Mas quem informou isso para nós foi a Bíblia. Deus se revela através da Bíblia, não que Deus se revela somente através da Bíblia, Deus se revela no universo criado, né? Os céus proclamam a glória de Deus, a grandeza do universo revela a existência de um Deus absolutamente todo-poderoso, capaz de criar e administrar todas as coisas ao mesmo tempo. Só que eu acabei de compartilhar essa informação com vocês e eu acabei de usar um texto bíblico novamente. Todas as minhas informações a respeito de tudo, da minha visão cristã, elas são, na verdade, informações bíblicas. Por isso que nós, antes de estudarmos qualquer tema, primeiro nós temos que estudar Bíblia. Não estudar a Bíblia, o texto bíblico em si, mas estudar o que significa a Bíblia. Qual a relevância da Bíblia? Qual a importância da Bíblia? Qual a veracidade da Bíblia? E por isso eu pego tanto no pé aqui de vocês ao dizer que cristão que não conhece Bíblia não tem um futuro muito promissor na sua caminhada cristã. Não tem. Será levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo. Ser conduzido para onde a liderança quiser que seja conduzido. Pode ser nessa igreja, pode ser em qualquer outra igreja. Porque simplesmente vai ouvir e vai obedecer. Ou não, ou pode não obedecer também. Mas se não há conteúdo para contra-argumentar,
Porque para ter conteúdo para contra-argumentar, precisa conhecer também a Bíblia. Então não tem como isso. Cristão tem que conhecer Bíblia. Cristão tem que ler o texto bíblico. Cristão tem que aprender a ler, não as letras do texto, mas aprender a ouvir a voz de Deus revelada nas letras do texto. O que isso tem a ver comigo? Por que Deus decidiu que essa carta é importante para o nosso tempo? Por que a carta de 1 Pedro é importante para o nosso tempo? Por que a carta de Tiago é importante para o nosso tempo? Ora, essas coisas não são por um acaso. Se nós cremos num Deus que tem um plano maior, que conduz a história de uma forma macro, significa que tudo aquilo que ele faz desde o início cumpre a um propósito específico. Nós não temos todo acesso a esse propósito, mas nós temos os caminhos para esse propósito. E os caminhos, quem revela é a Bíblia. Deus se revela e revela os seus caminhos através da sua palavra. E por isso nós vamos pensar um pouquinho a respeito disso hoje. E convido você a abrir a sua Bíblia, então, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38. Desculpa, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Texto que nós já conhecemos, já compartilhei aqui com vocês mais de uma vez, inclusive. Mas como diz o Rick Warren, a informação vaza. Por isso, de tempos em tempos, você precisa repetir as mesmas coisas, para que a gente não esqueça dessas coisas. Então, tem alguns textos que nós temos que retomar com mais frequência do que outros. Ezequiel, capítulo 37, versos de 1 a 10. A palavra de Deus diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Eu convido você a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça, e vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do nosso Deus para esse momento.
Senhor Deus Pai, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Obrigado a Deus por esse tempo de estarmos aqui juntos, oferecendo esse culto de adoração ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque é um privilégio que o Senhor nos concede. Estarmos aqui reunidos na Sua presença, cantando, orando, refletindo na Sua palavra, como filhos do Senhor. Obrigado a Deus. Mas em especial nesse momento, ó Pai, de reflexão acerca da Sua palavra, eu peço que seja a ação do Seu Santo Espírito a nos conduzir. Afasta de nós todos os pensamentos que roubam a nossa atenção. Afasta de nós, ó Pai, todas as preocupações. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz e que essa voz nos traga vida, que essa voz nos fortaleça, que essa voz nos conduza, ó Pai, para uma dinâmica de vida que agrade ao Senhor. Essa oração eu faço a Ti, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, eu penso que uma boa parte de vocês conhecem esse texto aqui, comumente chamado de visão dos ossos secos, ou o vale dos ossos secos, e eu penso que ele tem muito a nos ensinar a respeito da importância da palavra. Importância da palavra, e essa é a grande ênfase aqui nessa noite. Palavra que traz vida. Bom, quando eu leio esse claro que a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é a situação daquele local. Olha, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Nós não podemos esquecer que o profeta Ezequiel não está literalmente no meio de um campo, olhando para um buraco como se estivesse num cemitério, certo? Ele está tendo uma visão. Então, nem todos detalhes dessa visão são importantes para que nós entendamos a ideia principal dessa visão, ok? Então, dito isso, podemos continuar. Mas ainda assim, nós sabemos que o profeta Ezequiel está exercendo o seu ofício de profeta num tempo de cativeiro. O povo de Israel está cativo na Babilônia, ficou lá durante 70 anos. No meio desses 70 anos, Deus levanta, além de outros, Deus levanta Ezequiel para dar um gás no povo, para puxar a orelha, para encorajar, para fazer com que o povo entendesse que Deus não os havia abandonado, mas ao mesmo tempo que o povo entendesse que era preciso mudar o seu comportamento, porque aquilo que eles estavam vivendo era uma permissão de Deus para que através daquele sofrimento eles reconhecessem o seu comportamento equivocado em relação a Deus. E Deus levantou então homens específicos para que fosse feito isso, além de Ezequiel, Jeremias, Daniel, todos dentro desse mesmo contexto. Mas, então, a situação não era agradável. Ainda que não era uma escravidão, dentro dessa imagem que nós temos de escravidão, de uma pessoa ali acorrentada, executando trabalhos forçados, com alguém do lado, com um chicote estalando as costas, não é essa a ideia de escravidão, mas a situação não era nada confortável. Eles estavam longe da sua terra, sem poder conduzir as suas vidas de acordo com as suas próprias decisões. Eles estavam submissos a esse império, a esse povo, os babilônicos, que então conduziam as suas vidas, embora dessem alguma liberdade para eles. Fruto dessa situação, vem algo que é extremamente comum. Era comum para eles, continua sendo comum para nós. Quando a coisa
vai bem, no momento, a nossa tendência é a de clamarmos a Deus pedindo socorro. Mas se as coisas não vão bem durante muito tempo, também passa a ser comum a gente parar de pedir socorro e entrar num completo desânimo. Já que durante um determinado tempo eu clamei e Deus não me ouviu e Deus não mudou a nossa situação, então está tudo acabado, não há nada o que fazer, e agora o que eu sinto é um completo abatimento, e isso vai me levando a uma vida cada vez mais distante no sentido de relacionamento com o meu Deus. É no meio dessa situação difícil que Deus concede a Ezequiel essa visão desse vale, desse local cheio de ossos. E a primeira coisa, então, que nós aprendemos com esse texto é que não importa o quão difícil é a situação, Deus opera. Mas algo que é extremamente importante é que não importa o quão difícil seja a situação, Deus opera através da sua palavra. Gente, isso é fundamental. Isso é fundamental. Deus poderia operar da maneira como bem entendesse. Deus poderia fazer um gesto, Deus poderia elaborar um ritual, Deus poderia não fazer nada que fosse visível, ou nada que fosse compreendido pelos nossos sentidos, né, audição, visão, poderia fazer nada, ele simplesmente poderia fazer as coisas acontecerem, mas Deus decidiu se revelar através da palavra. Por isso, sempre que Deus faz alguma coisa, Deus fala alguma coisa. Ou Ele fala antes e depois faz, ou Ele faz e depois fala. Mas a palavra de Deus se torna um elemento que está sempre presente nas ações de Deus. Isso é extremamente importante para nós. Extremamente importante para nós. Se nesse exato momento começasse, o exemplo é assim, o mais bobo possível, tá? Mas se nesse exato bobo não, porque aconteceram coisas parecidas. Se nesse exato momento começasse uma chuva de picanha ali fora, e eu disse que aconteceram coisas parecidas porque Deus fez cair codornas dos céus, e diz que algumas pessoas comeram até sair carne pelos narizes. Isso não é literal, né? Mas comeram até ter aquela sensação que às vezes nós temos de passar mal. Comeram exageradamente. Mas nesse momento começa a cair começa a cair embalagens de picanha ali fora. Aquela picanha linda, do jeito certo, que tem 1 quilo e pouco, com aquela capa de gordura, e começa a cair. Você olha, a primeira coisa que você pensa é o quê? Bom, estava passando um avião cargueiro, transportando carne, por algum motivo o compartimento de carga se abriu e a carga está caindo. Óbvio isso, não é? É óbvio. A não ser que, junto com essa chuva de picanha, Deus dissesse assim: meus filhos, eu sei que a coisa aí está difícil, eu sei que comprar 1 quilo de picanha já está ficando quase impossível para vocês, e eu sei também que faz parte poder assar uma picanha, faz parte da vida poder assar uma picanha. Por isso eu estou fazendo chover picanhas. Agora sim. Agora você pode até entender que é o avião cargueiro que está passando, mas não é mais um problema mecânico que fez com que o compartimento de carga se abrisse.
De alguma maneira, Deus entrou na história e Deus abriu o compartimento de cargas. Percebe qual que é a diferença? É essa a diferença. Quando Deus fala, você sabe que é Ele quem faz. Se Deus não fala, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser o avião, pode ser, sei lá, algum empresário que resolveu jogar picanha. Tinha empresário jogando dinheiro esses dias na rua. Então pode ser um empresário que está jogando picanha. Pode ser qualquer coisa. E cada um de nós pode ter uma interpretação diferente do fato. Mas a partir do momento que Deus fala, eu estou fazendo, aí já não dá margem mais para interpretações diferentes. A nossa interpretação a partir de agora é a mesma. Deus falou. E se Deus falou, foi Ele. Acaba a história. Acaba a margem para interpretativas equivocadas, para os nossos delírios, né, interpretativos. Deus sempre opera, ou melhor, a operação de Deus, ela é sempre acompanhada pela sua palavra. É dessa maneira. Jesus vai usar uma ilustração, uma metáfora, ao falar que a ovelha conhece o pastor pela sua voz. Pela sua voz. Não é pela sua aparência. Não é pelo jeito de caminhar. Mas é pela sua voz. Algo muito parecido. Se você tem cachorro em casa, você entende bem isso. Quando você chega a uns 3 terrenos, umas 3 casas da sua casa, e você vem chegando de carro, se você estiver dentro de casa, você vai se lembrar dessa cena. O seu cachorro corre para o portão. Mas ele não faz isso com qualquer carro que chega. Mas ele sabe que é o seu carro que está chegando. Ele reconhece a voz do carro. Ele não precisa ver o carro. Ele precisa apenas ouvir o carro. Gente, é dessa maneira que Deus escolheu se comunicar. É dessa maneira. Desde Gênesis é assim. E Deus disse, haja luz. E houve luz. Mas Deus precisava ter dito, haja luz? Não precisava. Simplesmente Deus imaginar a luz, e a luz existiria. Simplesmente Deus, e a luz existiria. Ele não precisava falar, mas ele decidiu que desde o início essa seria a maneira dele se comunicar conosco. Gente, a capacidade que Deus nos deu de falar é porque Deus é um Deus falante, é porque é um Deus que se comunica. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. O que nos diz, uma das características que nos difere do mais é essa capacidade de comunicação. E essa capacidade nós temos porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Os nossos animais não. Eles não têm essa capacidade. Eles não conseguem se expressar, eles não conseguem argumentar, eles não conseguem articular ideias. Nós conseguimos, porque somos imagem e semelhança de um Deus que articula as suas ideias, que argumenta, que dá ordem, que explica, que cobra responsabilidade, que fala, que simplesmente um Deus que fala. É disso que nós estamos falando. Não importa a situação, quão difícil ela seja, Deus tem uma palavra que muda a situação. Ou toda mudança é acompanhada por uma palavra. Levanta e anda. Toma o teu leito e anda. Quantas vezes Jesus falou isso? Não precisava. Não precisava. Mas ele quis. Deus quis que fosse assim. Basta lembrarmos que o próprio Jesus, ele é descrito pelo apóstolo João
como sendo a palavra, como sendo o verbo. Evangelho de João, capítulo 1, Jesus é o verbo. Primeira carta de João, capítulo 1, Jesus é o verbo da vida. Apocalipse, que é escrito por João, capítulo 19, Jesus é o verbo. Na compreensão de João, já ia falar João Batista, não é o Batista não, tá? Na compreensão de João, Jesus é a expressão falada de Deus. Jesus é a palavra. Porque Deus é o Deus da palavra. Por isso que o povo de Deus, obrigatoriamente, tem que ser um povo da palavra. Da palavra. Não é porque a gente gosta de um livro, porque a gente poderia escolher outros livros. Mas por que nós não temos a liberdade de escolher outros livros que fossem mais fáceis de entender? Porque o único livro que é a palavra de Deus é esse. É esse. E é por isso que a nossa energia, a nossa força, o nosso tempo se volta para esse livro. Uma dica para todos nós: mais vale 15 minutos de leitura bíblica profunda, atenciosa, do que 1 hora de leitura de qualquer livro teológico, comentário, dicionário, qualquer coisa. Qualquer coisa. Muito mais. Muito mais. Porque quando nós lemos os livros, nós estamos lendo aquilo que pessoas disseram acerca da palavra. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo a palavra. Instrumentos, ferramentas importantes. Mas não façam substituição. Não façam essa substituição. Tomemos cuidado com isso. Somos o povo da palavra. E por isso Deus decidiu usar a palavra como um instrumento de restauração, de transformação, de vivificação, de ressurreição. Lázaro, vem para fora. Quando nós lemos esse texto aqui então, versos 1, 2 e 3, eu vou reler alguns trechos aqui. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Estava lá há muito tempo já. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Bom, e se tu o sabes, aqui é extremamente vago, né? Senhor, humanamente, claro que não. Senhor, o Senhor, claro que sim. Então depende, né? Depende do que o Senhor está me perguntando. Quem é que vai reviver? Se for eu, não. Se for o Senhor, está resolvido. O que Deus faz? Deus fala: não, quem vai reviver é você, através da minha palavra. E aí, então, ele diz a partir do verso 4: disse-me ele, profetiza a esses ossos, está difícil, hein? Profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Gente, estranhíssimo essa fala, estranhíssimo. Porque até daria para entender se fosse algo do tipo assim: ossos, se ajuntem, ossos, se recomponham, ossos, fiquem em pé, mas ossos, ouçam. Desde quando um amontoado de osso, uma caveira, tem ouvido para ouvir? Não, não tem, não tem. Eles têm de tudo lá, tem uma forma, mas não tem capacidade de ouvir, não tem aparelho auditivo para ouvir. Já foi, terra comeu, literalmente.
a não ser que essa palavra não seja mera palavra, a não ser que essa palavra não necessite de um ouvido físico para ouvir. E é aqui que está toda a diferença. A palavra de Deus, ela não necessariamente depende dos nossos ouvidos humanos para ouvir. Ela penetra pelo ouvido humano, mas a ação dela acontece lá dentro. É lá dentro. É quando você ouve uma pregação, quando você lê um texto bíblico, quando você ouve uma música boa, e lá dentro você sente que está algo acontecendo. É lá dentro. Não é simplesmente a melodia que agrada ao ouvido, mas é algo que você sente acontecer lá dentro. Nós chamamos de coração, né? Ainda que não seja, mas tudo bem. Acontece lá dentro. Com você nunca aconteceu isso? A melodia nem sempre é agradável, mas a letra te consome ou te confronta. Mas ela mexe com você, de alguma maneira. Porque se for somente o ouvido, a gente só vai para o lado da melodia. A gente só vai ouvir pregações agradáveis. A gente só vai ouvir pregações que falem aquilo que nós queremos. Essas são as seleções que o nosso ouvido vai fazendo. Mas a palavra de Deus, ela está muito além de... Essa palavra, ela penetra num local que nós não temos nem a capacidade de entender. Hebreus vai dizer que a palavra é como uma espada com 2 fios, né? Uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar dentro de nós, na nossa medula, a ponto de separar alma e espírito. Bom, esse texto foi escrito arredondando as contas aqui há 2000 anos, ninguém consegue explicar até hoje direito isso, e não vai explicar nunca mesmo, porque como que separa essas coisas? Não separa, não tem como separar isso, e é exatamente isso que o texto quer dizer, que a palavra de Deus, ela é capaz de penetrar dentro de nós, num local que nós absolutamente desconhecemos. Eu não sei qual foi a história de conversão de vocês, gente, mas que é uma loucura você ouvir uma pregação que fala que você está morto espiritualmente, que você é absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa que seja para mudar esse estado, e você, ao ouvir isso, o seu coração dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Essa foi a pregação da minha conversão. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Ora, entrou num lugar e eu não tenho como explicar. Porque até onde eu posso explicar, quando as pessoas falam algo que eu não gosto de ouvir, eu me fecho. Não é assim? Se está falando algo que eu não gosto, mentalmente eu começo a bloquear aquilo que está sendo dito. Ou a me justificar. A coisa não é bem assim. Ou me justificar usando comparações, né? Ah, mas todo mundo faz. Então eu vou criando esses obstáculos. Agora, como que você explica que uma mensagem que fala que você está morto, que você vive como inimigo de Deus, como que essa mensagem pode te atrair para Deus? Sendo que humanamente essa mensagem deveria me fazer
mais distante ainda de Deus. Agora, se Deus pensa isso de mim, gente, eu vivo a minha vida e Ele continua com a dele, então. Mas não, quando eu ouvi isso, eu falei, então eu quero estar perto do Senhor. Mas como? É simples. Simples. Essa palavra entrou num local que eu não sei como explicar. Eu não sei aonde está. Eu não sei o que aconteceu. O que eu sei é que essa palavra foi suficiente para me trazer para Ele. Pronto. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade de penetração. E essa penetração, ela traz algo que é impossível a qualquer outro instrumento. Ela traz restauração. Olha só, volte-se de novo para a imagem aqui da visão de Ezequiel. Ezequiel está diante de um punhado de ossos, todos bagunçados, nem enfileirados em forma de caveira não estavam, né? O texto um pouco mais à frente diz isso, né? Que eles começam a se bater e se organizar. Estava lá, tudo jogado, aquele monte de ossos, e Deus pergunta, e aí, dá para trazer vida? Sei, né? O Senhor que sabe. Falar, então é o seguinte, fala para eles, ouçam a palavra do Senhor. Gente, ouçam a palavra do Senhor. Bom, o que parecia ser um absurdo se transforma aquele quadro de morte num quadro de vida. Porque quando a palavra entra em cena, ela coloca ordem. Cantamos isso agora há pouco, não é? Tremenda graça, que traz ordem em meio ao caos. Bom, traz ordem em meio ao caos, começa em Gênesis. No princípio a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada. Nem redonda era. O pessoal que acha que é plana, não entra em choque não, tá? Nem redonda era. Não tinha forma, não tinha continente, não tinha oceano, não tinha nada. Era só um negócio, uma massinha. Aí Deus entra em cena e Deus começa a falar. E quando Deus começa a falar, Ele começa a organizar as coisas, Ele começa a dar ordem ao caos. Haja luz, separa a água da terra seca, sol para iluminar o dia, lua para dirigir a noite, brota relva, animais e peixes para povoar a terra seca e povoar as águas, até chegar num ponto de criar o ser humano, e depois, por uma necessidade de relacionamento, criar a mulher para conviver com esse primeiro ser humano criado, que era um homem. Deus foi dando forma às coisas, Deus foi organizando as coisas através da sua palavra. Não é só essa organização. A nossa bagunça interior, a nossa confusão mental, também foi colocada em ordem através da palavra. Ninguém chega inconvertido, eu acho que essa palavra não existe, né? Mas vamos usá-la assim mesmo. Ninguém chega inconvertido diante de Deus organizado. Ninguém chega bagunçado. Chega com as suas emoções bagunçadas, com os pensamentos bagunçados, com relacionamentos bagunçados, com tudo bagunçado. Porque o pecado bagunçou tudo. O pecado tira coisas de ordem. Aí, a partir do momento que a mensagem do Evangelho ela é explicada e assimilada e correspondida, as coisas vão entrando em ordem.
Quando nós lemos Paulo escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 5, quando ele diz que o fruto do Espírito, o fruto que o Espírito Santo produz em nós e aí ele começa a falar, é bondade, é amor, é alegria. Ele está colocando ordem nas coisas. Ele está colocando ordem. Essa nossa alegria bagunçada, que uma hora está feliz porque tem, mas depois está triste porque não tem. E uma hora está feliz, está alegre porque está tudo bem em casa, mas de repente está triste porque brigou com todo mundo. E aí essa oscilação sem fim, ela vai sendo organizada. Não, calma gente, calma. Coloca as coisas em ordem. Comecem a tratar dos problemas da maneira como eles devem ser tratados. As esposas em relação aos maridos, maridos em relação às esposas, em relação aos filhos, em relação aos pais, na relação de trabalho, na relação social, na relação com Deus. Vai colocando todas as coisas em ordem, e aí você vê que dá para viver alegre, contente, apesar das dificuldades da vida. É Deus que faz isso em nós, através da sua palavra. Através da sua palavra. Essa organização acontece mediante a sua palavra. Uma palavra que, ao entrar, ela nos restaura para uma vida, então, nova, né? Para uma nova vida. E essa restauração, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Verso 6 diz assim, ó: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, porei sobre vós pele, porei em vós o espírito e vivereis. O que a visão está nos mostrando é que essa restauração desses ossos que estavam ali jogados, amontoados, mas que a partir do momento em que a palavra foi lançada sobre eles, o resultado disso é uma organização desses ossos, e essa organização, ela traz dinâmica, ela traz força, ela traz mobilidade. Se você cortar um tendão, acabou a mobilidade, não é isso? Sei aqui quem já rompeu o tendão do calcanhar, né? Puxa, quebrou, rompeu, né? Na verdade quebra, né? Não é osso, mas não anda, você perde a força. Pele, que a gente nem dá muita importância para ela, é um órgão de proteção. O que a visão está nos mostrando é que essa restauração, ela traz mobilidade, ela traz força, ela traz proteção e traz vida interior, através de um espírito. Porque a Bíblia também diz que começou a ouvir um barulho de ossos se encaixando com ossos, mas não havia vida ainda. E não havia vida porque não havia espírito, até o momento em que Deus sopra o espírito, e então a vida, e aqueles ossos agora se tornam pessoas. Daquele vale de morte surge vida. Mas o centro disso tudo é Ezequiel diz para eles: ouçam a palavra do Senhor. Se você não fala nada, vai continuar um campo de ossos. Vai continuar. Você pode ficar aí olhando para eles e eles vão continuar lá, inertes. Mas a partir do momento que você falar, ouçam a palavra do Senhor, as coisas vão começar a se organizar. A nossa relação com a palavra é essa relação de restauração. Restauração, não de qualquer maneira, mas restauração de uma totalidade do nosso ser. Totalidade. É o nosso físico
também como é o nosso espiritual, porque uma coisa não separa da outra. Não separa da outra. Às vezes nós falamos tanto da questão da natureza pecaminosa e do Espírito Santo que habita em nós, e parece que nós traçamos uma linha e colocamos tudo isso no campo da espiritualidade, né? Usamos essa palavra, inclusive. E do outro lado está o que é físico. Então não importa o que eu faço com o meu corpo, não importa nada disso. Cuidar do corpo, eu sou péssimo para falar do corpo, de cuidar do corpo, né? Eu não sou lá um exemplo de cuidar do corpo. Mas cuidar do corpo passa a ser algo, muitos locais, muitos lugares, sendo algo ruim, algo pecaminoso até. Mas como? Como que você vive a sua santidade sem um corpo? Como? Me diz como é que você exerce os dons espirituais sem um corpo? Tem como? Tem como? Tem como você ser misericordioso sem um corpo? Sem uma mão que pega e divide? Sem um pé que anda e leva, sem um cérebro que pensa, sem uma boca que fala, sem o ouvido que escuta? Não dá. Não dá. Não existe espiritualidade sem corpo. Não dá para dividir. Assim como não existe cristianismo sem igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Essa falsa ideia de que eu vivo a minha vida espiritual, eu vivo a minha vida cristã sem igreja, isso aí é uma ideia absolutamente antibíblica. Antibíblica. Porque em lugar nenhum está eu sou o corpo de Cristo. Mas a Bíblia diz que a igreja é. É na igreja que as manifestações acontecem. E depois, através da igreja, que essas manifestações se acontecem e são compartilhadas com o mundo. Não dá para separar uma coisa da outra. A palavra, ela tem essa capacidade de atingir, então, absolutamente tudo na nossa vida. Tudo. Tanto essa área mais física, da mobilidade, força, proteção, como aquilo que é interior, daquilo que a gente não enxerga, né? Que é o campo das nossas emoções, os nossos sentimentos. Enfim, Deus nos dá não somente Deus deu ali a eles não somente um novo corpo, mas deu também um espírito, porque as coisas andam juntas. E ainda mais, para a gente ir para o final, quando essa palavra ela é colocada em prática, esse quadro, que inicialmente é um quadro de terror, ele é transformado num quadro de vida. Eu já citei isso. Do verso 7 até o verso 10, o que a cena que descreve é essa reorganização dos ossos, da pele crescendo, dos tendões, tudo sendo reorganizado, de Deus soprando um espírito. Enfim, se completa então essa junção de físico com o não físico, com aquilo que se pode ver, com aquilo que não se pode ver. Tem então um exército formado diante dos olhos do profeta. Tudo isso através da palavra. A ênfase de todo esse texto é Ezequiel, fala com eles, fala. Isso me ensina, isso me, de certa forma, me constrange a entender e a viver, é claro, de forma que a minha busca pelo entendimento da palavra se torne cada vez maior, e a minha submissão a uma vida de acordo com essa palavra
também se torne cada vez maior, porque é através disso que Deus restaura aquilo que está bagunçado em mim. Às vezes a gente quer tanto uma vida melhor, estou falando nós como cristãos, nós queremos uma vida melhor. Gente, a vida melhor é possível, absolutamente possível. A partir daqui, da palavra, a partir da palavra. Uma vida, nós queremos prosperidade. Prosperidade não é ruim, não. Algumas vertentes aí que destoaram. Mas existe prosperidade bíblica. E quem nos conduz a essa prosperidade bíblica é isso aqui. Palavra. Quem dá limites aos meus impulsos pecaminosos, a minha vontade de pecar, não é a minha força de vontade. E não se escandalizem. Não se escandalizem. Mas não é nem ao menos a simples existência do Espírito Santo na minha vida. Mas é a ação do Espírito Santo na minha vida associado à palavra. Por que que você não deve matar? Porque a Bíblia diz. Por que que você não deve mentir? Porque a Bíblia diz. Por que você deve ter um casamento assim, assim, assim? Porque a Bíblia diz. Não estou dizendo que isso é uma obediência cega, não é isso. Mas eu estou dizendo que se deixar por conta de mim, eu sempre vou esticar o limite. Eu sempre vou colocar a cerca 1 metro para lá, para poder fugir das minhas responsabilidades. São os nossos mas. Briguei, mas fui provocado. O que você acabou de fazer, colocou a cerca um pouquinho mais longe. E mais longe, e mais longe, e mais longe. A Bíblia não, a Bíblia estreita. A Bíblia vai estreitando esse caminho. É a palavra que faz isso com a gente. Não existe vida de santidade sem palavra. Não existe vida sem palavra. Efésios capítulo 5, versos 25 e 26, Paulo vai associar a palavra ao lavar regenerador. Lavar regenerador da palavra. Vai regenerar, vai restaurar através da palavra. Gente, se nós queremos uma vida diferente, essa vida diferente é através da palavra. Se nós queremos uma igreja diferente, essa igreja diferente é através da palavra. Se nós queremos uma vida de santidade, essa vida de santidade é através da palavra. Se nós queremos dar um testemunho ao mundo, esse testemunho é através da palavra. Me lembro que em Atos capítulo 2, quando desce o Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos ali, dos discípulos, na festa de Pentecostes, eles não saem fazendo milagres, eles não saem cantando, mas eles saem falando. Foi concedido a eles a capacidade de falar em idiomas diferentes, porque ali tinham pessoas de outros lugares que haviam se reunido por conta da festa de Pentecostes. Se nós queremos tudo isso que eu penso que nós queremos, é através da palavra. E para encerrar, por que que eu estou trazendo essas reflexões, essa e outras reflexões? Porque eu penso que esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de pensarmos que tipo de igreja nós queremos. Que tipo de igreja nós queremos? A igreja antes da pandemia era uma. A igreja durante a pandemia poderia ter sido outra.
E a igreja pós-pandemia é outra. Algumas dividiram em 2 períodos, antes pandemia e durante pandemia e agora emenda. Outras, como nós, dividiu o tempo em 3 partes. Antes da pandemia, durante a pandemia e o que será pós-pandemia. Bom, eu penso que se nós queremos uma igreja que sirva a Deus, se nós queremos uma igreja que testemunhe dos grandes feitos de Deus, se nós queremos uma igreja que transtorne o mundo, como diz o livro de Atos, isso só é possível em uma igreja que entenda que a palavra, que o estudo sério da palavra é a fundamentação para qualquer outra coisa que a igreja quiser fazer. Qualquer outra coisa que a igreja quiser fazer. Eu penso que esse nosso tempo é um tempo de escolha. É um tempo de escolhermos o que nós queremos para frente. E eu penso que a nossa escolha, então, como igreja cristã, deve ser uma igreja que escolha uma vida séria em relação à palavra. Por isso, o grupo que tem vindo aqui às quartas-feiras, embora eu agradeça a Deus pela existência desse grupo, eu posso dizer que é um grupo muito pequeno em relação à nossa igreja. Muito pequeno. Porque uma igreja que quer viver uma vida de seriedade não pode se reunir para cantar, para orar e para cultuar só no domingo e não se aplicar nas oportunidades que tem para se aprofundar no estudo da palavra. Porque é no estudo da palavra que existe restauração e transformação de vida. Que essa seja a nossa escolha e que Deus nos capacite a viver dessa maneira. Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos encerrando ali com uma, não sei se é música, se é vídeo, o vídeo, né? Carol conseguiu colocar lá. E se você conhece, canta junto. Se você não conhece, faça dessa letra também a sua oração. Deus os abençoe.